Gente, boa noite. Então, estou começando aqui de novo. Para quem está entrando agora, não me conhece, eu sou a Daniela Tomasetti, sou psicóloga, trabalho com saúde mental e emagrecimento. E hoje nós temos aqui, como convidada, a doutora Alexandre Barros, para a gente falar sobre a prevenção e o tratamento da Covid-19. Então, eu vou convidá-lo aqui para a gente iniciar. Olá, tudo bem? Daniela, Oi, tudo bem? tudo bem? E Só você? posicionar aqui para você ficar mais fácil de ver. Tá bom assim? Tá, tô Desculpa te que eu vendo. não consegui entrar um pouquinho mais cedo, tá, Daniele? Mas é que a gente estava lutando aí pela nossa cidade também e estamos Uhum. agindo de uma maneira importante para a cidade e a gente não pode, uma coisa mais sigilosa, mas coisas boas vão acontecer. Eu acho que Ai, que temos bom, que lutar pelas nossas verdades, né? E no que nós acreditamos também, tá bom? com E aí? certeza. Obrigada, doutor. Eu queria agradecer, Porque assim, eu imagino a sua correria, a vida de médico já não é fácil, né? Na linha de frente da Covid, pior ainda, né? Sim. Mas assim, então eu acabei, entrando, não te apresentei direito, gostaria que você se apresentasse pra gente, falasse um pouquinho de você, antes da Sim, gente iniciar aí o bate-papo do nosso tema de hoje. meu nome é Alexandre Barros, sou médico ortopedista já formado pela Universidade Estadual de Londrina em 1995, já 25, 26 anos formado já. Eu fiz a ortopedia e traumatologia, depois eu fiz a subespecialidade em ortopedia pediátrica, fiz Uhum, também mestrado na Universidade de São Paulo em ciências, mas de um tempo para cá, eu comecei a trabalhar, como também sou da área de reabilitação e da área de atividade física, por incrível que pareça, eu sou um atleta de judô, tenho 50 anos de idade, mas voltei a treinar judô, Daniele, com 48 anos. E eu sei da importância da atividade física para o organismo, então eu tive a intenção de voltar a praticar esporte, sabe? E eu comecei aos uhum, 48 anos a praticar judô novamente, então, eu me dediquei um pouquinho mais a essa linha de prevenção e quis ajudar um pouquinho mais nessa época da Covid, né? Então, uhum. durante um período agora de uns 10 meses para cá, a partir de julho do ano passado, eu comecei a atender os pacientes de Covid. Então, essa é meu leve histórico, já atingi próximo de quase 4.000 pacientes em atendimento de Covid, e tenho alguma coisa a falar, sim, da minha experiência, do que eu vivenciei, com tudo que eu tenho de formação, para que a gente possa ajudar as pessoas, sim. Tá bom? Ai, que legal. Então, assim, pra gente iniciar esse bate-papo, até fui pedindo também pro pessoal, enquanto eu entrei ali, te aguardando para mandar as perguntas, se tiver, a gente vai colocando durante o bate-papo. Mas, assim, você fez uma, explicação aí, inicial, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Sei que a demanda, a gente está percebendo, está acompanhando, e os noticiários só cresce, né? A situação não é uma situação positiva, a gente, tem noção Sim. disso. Mas lá atrás, nesses 10 meses atrás, qual foi o gatilho, assim? O que te motivou a trabalhar com a questão da Covid, já que era uma situação, assim, não inversa, mas bem distante daquilo que é a sua realidade, né? Na sua rotina natural, assim, de trabalho. Eu acho que eu não podia me omitir, na verdade, do que estava acontecendo hoje no Brasil e o que está acontecendo no mundo, né? Eu estava observando pessoas morrendo, estava observando pessoas indo para a UTI e sendo entubadas, a índice de mortalidade altíssimo, e eu não podia ficar omisso a isso. Eu sou um Uhum, médico cristão, eu sei que nós temos que ter atos de misericórdia, e eu quis me levantar e quis ajudar as pessoas que precisavam. Mesmo sendo um ortopedista, eu quis, sim, tive a intenção de ajudar. Então, o gatilho foi isso. Comecei a participar de grupos, né, de união com relação ao tratamento precoce aqui na região de Londrina e Paraná, e a gente começou a ser motivado, e eu participando, como um dos líderes também, para que pudesse ajudar de alguma maneira o atendimento das pessoas com a Covid-19. legal. E agradeço por isso, né? Já precisei dos seus auxílios, dos seus cuidados, metade da Sim, família também, né?
E tivemos aí ótimos resultados diante desse tratamento aí de excelência que você fez, tem feito, né? Amém. Então, assim, doutora, a gente sabe que a gente está aí já praticamente no mundo mais de um ano, mas, né, no Brasil aí exatamente um ano, efetivamente, dessa questão dessa doença, né, que é tão nova, mas já fez tanto estrago. E, assim, todo mundo já ouviu falar muita coisa, mas tem muita dúvida, né? Porque uma coisa é você ouvir falar, uma coisa é uma fonte fidedigna de informação, outra coisa é, né, tudo aquilo que você lê, mas não tem ciência em nada daquilo que você lê. Então, assim, sabe que a COVID tem fases, né? E que existe um tratamento precoce para isso. Então, gostaria, se possível, que você falasse para a gente, assim, né? Quais são as fases da doença e como é feito esse tratamento? A COVID ela tem 3 fases básicas. A fase viral, que é a fase 1, ela vai do primeiro até o 5º dia. É onde nós temos que fazer o tratamento com mais eficiência. A fase 2 da doença, quando você tem uma progressão da multiplicação viral, você tem a fase trombótica e também inflamatória. Essa doença, ela realmente ela tem uma agressividade muito mais intensa agora, sabe, Daniel? Nós temos observado que há uns 10 meses atrás, a fase tromboembólica ela era um pouco mais minoritária, mas agora ela está sendo muito agressiva em muitas pessoas precocemente. Fase 2. E a fase 3 da doença é a fase hiperinflamatória, que é o aumento das citocinas e que leva o paciente a uma UTI, a uma internação, e obviamente a um quadro muito mais grave. Entendi. E assim, a gente sabe também, né? Eu vou falar não nos termos técnicos, porque, né, não domino. Mas aí você me corrige, né? A gente sabe que alguns pacientes agravam, né? Outros não. Então, não sei se do senso comum eu posso afirmar que existe alguma característica nesse indivíduo, né? Que faz com que ele agrave e outros não, né? Então, assim, e eu estava lendo e escutando umas coisas e vi lá que a gente vive, óbvio, estamos aí numa pandemia, mas que a gente também vive uma doença imunológica, né? Que depende muito de como a imunidade dessa pessoa está para reagir diante, né, de toda essa questão aí de ter se contaminado com o vírus. Você poderia falar um pouquinho para a gente, assim, de quais são essas condições aí individuais que acabam atrapalhando, né, o indivíduo que se contamina com o vírus? O nosso corpo, nós somos corpo, alma e espírito. Isso é importantíssimo as pessoas terem dimensão. Primeira coisa, a nossa mente. A nossa mente tem muito poder. Foi feito um trabalho de um pesquisador japonês dizendo que o poder das palavras tinha uma grande força no nosso sistema imunológico através da água. Quando você tem um sistema corporal desalinhado, com a nossa mente depressiva e com características de pessimismo e que tem uma tendência a ser mais pessimista do que otimista, nós temos uma tendência de ter uma imunidade muito mais baixa. Eu considero, sim, esse tipo de paciente do grupo de risco. Primeira coisa, a mente humana tem grande poder. Pacientes que têm essa condição podem evoluir muito mal se tiver uma condição de depressão. Outro ponto importante são as questões da alimentação. Todo mundo já sabe dessas coisas importantes, que nós temos sempre que bater na tecla. A alimentação adequada, Daniele, é realmente alimentações ricas em frutas, verduras, legumes, carne, dependendo da idade. Nós temos que dar mais proteína para os pacientes mais idosos, com mais a partir dos 50 anos. E nós temos que balancear o teor de gordura, a gordura boa, a gordura, por exemplo, à base de vegetais, mas a gordura entremeada, por exemplo, da carne é muito importante. E nós temos que ter uma dieta extremamente saudável nesse sentido, procurar um nutricionista, mais do que eu falando aqui, o nutricionista tem muitas outras informações, mas nós temos que ter uma dieta balanceada e que favorece uma melhor imunidade contra o vírus.
Outra questão é a questão da melatonina. A melatonina ela é extremamente importante porque nós temos ela sendo produzida às 23 horas da noite. A partir das 8 horas, 20 horas, ela tem um pico às 23 e próximo das 3 horas da manhã ela para de ser produzida. Nós somos seres durante o dia e à noite nós temos que descansar. O nosso sistema imunológico depende dos corticoides. A melatonina ela é a rainha do controle dos outros hormônios. Ela controla o corticoide, controla todos os outros corticoides, e você tem uma imunidade muito melhor quando você dorme cedo e quando você descansa. Fizeram estudos que quando pessoas não dormem, perdem o momento de descanso noturno, a nossa imunidade tem uma queda brutal. É extremamente importante, então, portanto, a atividade do descanso noturno. A outra questão seria as atividades físicas. A atividade física é fundamental, Daniele, porque nós temos que ter o nosso corpo com um sistema muscular extremamente viável. Nós temos que, a partir dos 50 anos de idade, trabalhar a musculatura, 40, 50 anos, com o core abdominal, por exemplo. Nós temos que ter o core abdominal bom, nós temos que ter musculatura em coxa, eu como ortopedista falando também, né? Como coxa anterior, posterior e glúteo e a core abdominal. O core abdominal é extremamente importante para o centro de gravidade e evita, por exemplo, rigidez articular, evita imobilidades e automaticamente você favorece o movimento. E o movimento é vida. Quando você favorece a estrutura muscular, o sistema vascular, o sistema cardiológico, o sistema imunológico é beneficiado. Nós temos uma história na Bíblia, que você tá, que é muito interessante, que é de Caleb. Caleb, ele era junto com Josué e mais de 4 milhões de judeus, e saíram do Egito e foram para Canaã. Quando eles chegam em Canaã, somente Caleb e Josué foram os dois que sobreviveram e morreram esses 3, 4 milhões e os novos nasceram, né? Mas quando Caleb ele vai ser desafiado a chegar na cidade de Hebrom, os mais novos, de 20 anos, 30 anos, eles tinham que chegar e os espias, chamados espias, eles tinham que encontrar o que estava acontecendo ali. E Caleb, portanto, ele junto com os espias, chegam em Hebrom e vão ver que a cidade tem gigantes, pessoas altas, poderosas, fortes, né? E os espias ficaram com medo. Mas Caleb disse o seguinte: eu não tenho medo, eu tenho forças ainda aos 85 anos. Ele tinha forças para entrar e ir para uma guerra. Então, quando Caleb fala isso, é porque ele foi preparado para chegar aos 85 anos com a força de 40 anos. Ele tinha um corpo de 40, Daniel. Deus tinha dado para ele o maná do deserto. Deus tinha dado para ele a água adequada. Deus tinha dado para ele atividade física. Deus tinha dado a ele confiança nele, em Deus. E Deus tinha dado a ele a fé para que ele chegasse aos 85 anos e fosse para uma guerra. Qual é a consequência disso? Ele tomou a cidade de Hebrom e como herança ele ganhou para os seus descendentes. Então nós temos que aprender, sim, com a história de Caleb, onde nós temos a condição de chegar aos 85 anos com uma força de 40. Alimentação adequada, mente sã, corpo são, com descanso, com a palavra de Deus. Eu sou cristão, eu creio na palavra de Deus. Ela tem poder de curar até um câncer. Ela tem poder de restaurar a vida de uma pessoa. Então é importante nós termos palavras de poder, palavras de ânimo, de otimismo, para que a gente possa vencer as dificuldades que nós vamos enfrentar, inclusive o coronavírus. Entendeu? Exatamente. Assim como o Caleb, a gente está literalmente no meio de uma batalha. Sim. Né? E eu tenho pacientes, acompanho pacientes que já pegaram, né, que ficaram com algumas sequelas. E eu vejo, assim, até a questão do enfrentamento, né? Enquanto está com a doença e como lidar com aquilo que acontece, os pacientes que são mais positivos. O quanto eles, assim, né,
se saem mais rápido dessa situação, né? Quando eles já têm mais autoconhecimento, quanto eles controlam mais essa questão de toda a fase que eles estão passando, de ter ou não falta de ar, né? Eles já trabalham isso quando tem um nível de ansiedade, e daí mais pra frente também, diante das coisas que eu vou te perguntando, é uma das coisas que eu vejo, né? Assim, não como médica, como leiga, mas das consequências que vão ficando, pacientes que ansiedade é natural, né? Precisa existir, só não pode ser em excesso porque vai se transformar em um transtorno. Mas pacientes que tinham um nível controlado de ansiedade, assim, o quanto isso deu uma oscilada depois, até por reações fisiológicas mesmo, né? Que você pode explicar melhor do que eu depois. Mas o quanto eles têm um maior controle do que aqueles pacientes que são mais negativos e que já tinham um nível alto de ansiedade, né? E uma inabilidade em lidar com essas coisas. E essa questão, assim, não é só uma questão nem bíblica e nem de uma forma mística essa questão do pensamento, né, doutor? Porque a gente sabe que cientificamente é comprovado que quando você tem pensamentos positivos, você produz neurotransmissores, né, do bem-estar e tal, e quando você tem pensamentos negativos, você produz ali cortisol, adrenalina, que vão, como você já mencionou, diminuir a questão da imunidade. Né? Então, de fato, quanto isso na prática clínica, eu vejo muita diferença mesmo, né? Dessa postura, assim, individual, né? De cada paciente. Sim. Então, assim, além dessas questões, eu sei que é muito comum, inclusive, meu marido já deu falso negativo, né, no teste e tal. Eu sei que existe aí um período, um prazo para se fazer, não sei exatamente qual é, né, e assim como eu sei que tem muitas pessoas aqui com dúvida, né, quais são os tipos de teste, qual é a data certa para fazer para se evitar ter um falso negativo ou um falso positivo e assim por diante. O exame clínico, ele é soberano. Então, acho que o principal é o exame clínico, é o que o paciente está dizendo, que o corpo está mostrando, que nós estamos observando. Hoje nós sabemos na medicina, quando a gente aprende na faculdade de medicina, os professores nossos falavam, e eu virei professor também, e eu falava para os pacientes, a clínica é soberana. A clínica tem muito mais informações do que um laboratório. O laboratório é uma consequência do que nós estamos vendo, mas às vezes dá muito falso negativo. O exame do PCR, que é o suave nasal, é o exame ouro no tratamento para o diagnóstico da COVID, sim, para o diagnóstico laboratorial. Ele não supera o exame clínico, mas ele tem que ser feito no 3º dia de sintomas, até próximo do 8º, é o padrão recomendado. Agora, o que nós temos que entender é que não se deve esperar, tá? Para se iniciar o tratamento através somente do exame do laboratório, que é o suave nasal. Entendeu? Então é só essa importância da gente colocar como a clínica como mais importante e soberana sobre os exames laboratoriais. Tá, e me diz uma coisa, a gente conversou ali um pouquinho sobre a questão, né, das fases e de como entrar com medicamento. Eu sei que existem controvérsias, mas eu sei que você também tem uma experiência vasta, atendeu uma série de pacientes, e até quando a gente conversou lá em dezembro, quando você atendeu minha mãe, né, você comentou comigo que nenhum paciente tinha sido entubado, né, com essa questão do tratamento precoce. Você poderia falar pra gente um pouquinho, assim, quais são os medicamentos, qual é a funcionalidade, né, que ele faz, assim, eu sei que é uma questão polêmica também, e eu sei que você vai falar dentro daquilo que você pode, porque a gente entende tudo que gera em torno disso, né? Claro. Mas, assim, um exemplo, como leigos, e eu escuto muito isso, até uma dúvida em relação à ivermectina, né? Sim. Qual é o sentido, e não duvidando, porque eu também tomei, mas assim, qual é o sentido da ivermectina na fase viral do tratamento? Qual que é a funcionalidade dela? Sim, vamos explicar. Então, primeiro, existem 2 pensamentos do tratamento da COVID. Eu sou do grupo do tratamento precoce, que é realmente o tratamento na fase bem inicial, que é no 1º, 2º, 3º dia de sintomas. Isso é importantíssimo. Se a gente começou o tratamento um pouco mais tarde, 4º, 5º, 6º dia, nós devemos iniciar o tratamento também antiviral
que são, porque o nosso, Daniel, o vírus ele fica no organismo durante um período, próximo de 8, 10, até um pouco mais, 15 dias, mas ele fica se multiplicando até próximo do 5º dia. Então, todo o objetivo do tratamento é fazer com que ele pare de replicar, ou que você tenha uma ação antiviral que você possa destruí-lo, ou impedir a replicação, ou impedir que ele seja, penetre na célula. Então vamos lá, vamos começar pelo que eu acredito. Pelas drogas, eu acredito, que são a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina, ela altera o pH da célula intralisossomal, deixando o pH alcalino. Quando o vírus ele entra na célula, existe um encapsulamento dentro do lisossomo, mas quando você tem a hidroxicloroquina ali dentro do lisossomo, com pH básico, o que acontece? Você não consegue romper a membrana, a cápsula do vírus, e ele se multiplica menos. Esse é a classificação dos antivirais como a hidroxicloroquina, impedindo que exista uma multiplicação viral nessa fase inicial. A ivermectina tem uma função de bloqueio dos canais de contato, vou deixar de uma forma mais leiga para vocês entenderem. O contato, são vários portais de acesso que o vírus tem dentro da célula. A ivermectina ela tem uma grande importância no bloqueio desse acesso dos portais. E isso é a ação da ivermectina. Ela impede o contato. Quando você associa a azitromicina, que foi o protocolo do Dr. Zelenko, lá nos Estados Unidos, em Nova York, no início da pandemia, lá em fevereiro, mais ou menos, de 2020, ele colocou o protocolo da hidroxicloroquina, juntamente com o zinco e a azitromicina. Ele dizia que o revólver, ele colocou uma alegoria, dizendo que o revólver seria a hidroxicloroquina, a bala seria o zinco e a azitromicina seria o escudo. E também a azitromicina, portanto, de uma forma sinérgica e de potencialização da ação, ela potencializa a ação da hidroxicloroquina. A ivermectina também é potencializada, e então ela tem uma ação sinérgica e de potencialização. Nós utilizamos o zinco também, que tem uma ação extremamente viricida, e também utilizamos na fase 1, que é até o 3º dia, se possível, a vitamina D. Eu utilizo uma vitamina D, uma dose alta. Eu não uso dose baixa, porque eu quero que a vitamina D seja aumentada no sistema imunológico muito rápido, viu, Daniel? Então eu dou sempre doses mais altas. Não vou ficar falando de doses aqui, mas é uma dose mais alta do que a comum. É o do protocolo do Dr. Cícero Coimbra. Eu uso esse protocolo, doses altas de vitamina D. E nós temos aqui que saber, utilizo sempre um xarope, por exemplo, para que tenha uma ação para o paciente que tem tosse. Quando o paciente tem tosse, na fase 1, ele está começando a ter um processo inflamatório. Então nós temos aqui, que é uma coisa muito importante, o livro de evidência científica, viu, Daniele, dessas drogas, não sei se você vai perguntar essas perguntas ou não? Ou já quer que eu fale? Não, pode falar. O nível de evidência científica dessas drogas, elas chegaram ao nível máximo de evidência. Nós temos, por exemplo, da hidroxicloroquina, já 216 trabalhos publicados e que comprovam o nível de evidência científica nível 1A. Nós temos já, não sei se você sabe como é que como é que você faz uma análise de uma evidência científica. Tudo começa por um estudo através da base da pirâmide, que são estudos em laboratório. A hidroxicloroquina já tem 10, bastante. Tem em animais, mais ou menos uns 3 ou 4 ou 5, foi subindo já, nós estamos falando agora em 2020. E depois ela começou em estudos observacionais, que são os estudos de 1, 2, 3, 4 milhões de pacientes já foram estudados de uma maneira precoce do tratamento. E até tardio, a hidroxicloroquina tem uma função até em hospitais, mas ela é mais eficiente na fase inicial, mas em hospitais também tem eficiência. E atingiu a revisão dos trabalhos de observação. Depois disso, ela atingiu os trabalhos randomizados que tanto as pessoas diziam que não existia evidência científica, porque queriam os trabalhos randomizados.
Já existe, os trabalhos randomizados, Daniele, para você ter uma ideia, é o seguinte, você coloca num braço do tratamento ou as drogas que você acredita, né? E do outro lado, do outro braço, você coloca placebo ou nenhum tratamento. E você vai observar qual é a evolução do paciente durante o tratamento. Nós, médicos que acreditamos, que são coerentes com o que nós acreditamos, não temos coragem de fazer um tratamento baseado em pessoas que vão morrer e deixar que elas morram. Então, os randomizados, nós temos 4 atualmente. Nós temos o Mitchell, nós temos o Bauer, nós temos um outro que agora até não guardei o nome, que é um trabalho de um grupo, se não me engano, iraniano, nome iraniano. Então, e tem mais um trabalho, que são 4 trabalhos de pacientes randomizados. O que nós temos aí, depois desses trabalhos randomizados, foram estudos de revisão dos trabalhos randomizados, e chegamos a nível de evidência científica 1A, tanto para hidroxicloroquina, tanto para ivermectina. A vitamina D também tem um nível de evidência científica altíssima. Então, essas drogas, falando sobre vitamina D, ela trabalha na modulação do sistema imunológico, a pergunta que você fez sobre o sistema de cada droga, né? Ela protege o sistema imunológico e deixa o organismo... Olha, uma coisa muito interessante. Fizeram um trabalho em 2 cidades do Brasil, uma em Mato Grosso, chamado Figueirão, e uma cidade do Rio Grande do Sul, chamado Cristal. E utilizaram o protocolo Coimbra, usando doses altas de vitamina D do protocolo Coimbra. Vou dizer a dose, 600 mil unidades. E para toda a população, né? O que a gente percebeu na Covid é que pessoas com níveis muito baixos de vitamina D, abaixo de 20, elas morriam. As mortalidades todas estavam associadas com doses muito baixas de vitamina D. O que esses prefeitos fizeram? Eles deram vitamina D para toda a população. Sabe o que aconteceu lá, Daniele? Acabou a incidência de Covid. Quase nenhum paciente teve Covid nessas cidades. Vocês podem assistir depois a aula que esses prefeitos fizeram na live, por exemplo, da Lida Nagli, ou se não do Dr. Fernando Betete. Vocês podem acompanhar e verem a história linda que são das cidades que tiveram o objetivo de tratar precocemente com o uso da vitamina D, por exemplo. Então, essas drogas são basicamente essas funções. Você gostaria que eu falasse da fase 2 ou não? Só da fase 1? Sim, não, por favor, fala também da fase 2. Quando o paciente entra, tem comorbidades, pacientes obesos, cardiopatas, hipertensos, pacientes com depressivos, muito ansiosos, quando eu percebo, eu faço uma pergunta também, poucos médicos acho que fazem essa pergunta, viu, Daniela? Eu pergunto, qual o seu nível você é otimista? Você acredita ou você é muito pessimista? Eles não falam, mas que são muito pessimistas, mais ansiosos, depressivos, eles vão falar, e realmente esse tipo de pacientes são um perigo, nós temos que considerá-los, e nós temos que usar aqui um medicamento na fase bem inicial que tem salvado vidas, que é os anticoagulantes. Os anticoagulantes deveriam ser usados para substituir, na minha opinião, as UTIs, porque quando você utiliza os anticoagulantes na fase muito precoce, na fase inicial da doença, na fase 1, do primeiro, segundo, eu tratei minha sogra assim. Eu me tratei assim. Meus pacientes eu trato assim também. Quando eu percebo que eles são do grupo de risco, Daniele, eu entro com enoxaparina. E tem salvado vidas, porque você evita que a doença, como ela é tromboembólica, ou seja, ela dá muita trombose, você evita que os pacientes evoluam para a fase tromboembólica precocemente. Você trata precoce e evita que eles evoluam mal. Então, nós temos tirado, sim, muitas pessoas de UTI, temos tirado muitas pessoas de grupos de internação. Lógico que nós temos pacientes que evoluem mal, porque a doença ela tem um índice de sucesso altíssimo. Claro que tem pacientes que têm trato mais tardio, e tem pacientes que chegam na fase de tratamento inicial com 5, 6, 7 dias. Mas quando nós conseguimos fazer o tratamento bem precoce, na fase bem inicial,
com todos os antivirais, com a vitamina D, com os xaropes antivirais, com anticoagulante na fase 1, nós evitamos muitas mortes. Outro segredo, quando o paciente começa a inflamar, começa a ter um efeito tromboembólico inflamatório, o segredo também aqui são os corticoides. Os corticoides como o Decadron. Só para vocês terem uma ideia, o Decadron tem uma potência como anti-inflamatório tipo 10. Um outro remédio, por exemplo, prednisolona ou prednisona, tem força 4. Então vamos utilizar o mais potente. Eu uso sempre o Decadron no 4º dia de sintomas. Como a doença ela está tendo um processo inflamatório muito precoce. Quais são os processos inflamatórios muito precoces? A pessoa está tossindo bastante, ela está começando a ter diarreia, ela está tendo muita dor de cabeça, ela está tendo muita dor no corpo, ela está inflamada. Então aqui nós precisamos sim usar os corticoides doses mais altas, e utilizamos também outros tipos de anti-inflamatórios, como a colchicina, já a partir do 4º dia. Alguns usam até mais cedo, sabe? Mas eu uso sempre lá pelo próximo do 4º dia de sintomas, quando o paciente já chega precoce comigo. E uso sempre um corticoide via oral de manutenção. Então, basicamente, esse é o tratamento. E outra coisa, a anticoagulação tem que ser durante um tempo grande. Tem que ser pelo menos 7, 10, ou melhor, 10 a 15 dias. Eu tenho preconizado agora, Daniele, 30 dias. 30 Entendi. dias. Para que a gente tenha uma eficácia maior no tratamento. Entendeu? Tá. E me diz uma coisa, tem uma dúvida aqui que surgiu, né? Eu sei que quando dá lá um trombo no pulmão ou em qualquer outra parte do corpo, porque, né, é característico do Covid não só o pulmão, né? Sei que tem pessoas que têm em outras partes do corpo e tal. Mas, quando dá o trombo, eu sei que a radiografia, né, que é o que a maioria pede, não mostra, e que a tomografia é mais eficaz nisso daí, né? Qual é o dia, dentro desse tratamento, que um paciente que, sei lá, procurou um posto de saúde, ou até procurou o plano, não pediram, porque não é nenhuma questão de julgamento, mas com a demanda que eles estão ali, eles também não dão conta de fazer exame em todo mundo, então vai por eliminação, imagino, né? Então, assim, tá grave, vamos pedir tomo, tá com sintomas leves, não vamos pedir tomo, e assim por diante. Mas qual que seria o dia mais adequado para se fazer uma tomografia? Porque eu tenho pacientes, a pergunta porque eu tenho pacientes que fizeram logo no início, não apareceu nada, e aí, assim, evoluíram muito, e a hora que foram ver, estava com 70% do pulmão tomado, entendeu? Exatamente. Então, assim, né, qual que é o dia mais, assim, adequado para se fazer esse exame? A tomografia é feita na fase que ela tem a trombose, ou processo inflamatório trombótico, que é a partir do 6º, 7º dia de sintomas. É o tempo correto. Próximo, entre o 7º, 8º, eu sempre peço próximo do 7º dia de sintomas. Mas uma coisa muito interessante, sabe, Daniele, que eu tenho observado no tratamento dos pacientes, muitas pessoas têm trombose e não têm sintomas. Muitas pessoas têm trombose e não percebem. Eu tive vários pacientes no início, há uns 4, 5 meses atrás, que tiveram sintomas tromboembólicos e eles não estavam percebendo. Que um caso, um exemplo de um paciente que veio da Inglaterra, aqui para Londrina, e ele teve um processo, a mãe estava tratando, né, estava tratando de trombose de Covid, estava dando enoxaparina, todos os antivirais, e ele perguntou assim, doutor, eu estou bem, já tomei os antivirais, tomei os remédios que o senhor passou, os anti-inflamatórios, mas eu queria fazer uma tomografia. Eu estou fazendo exercício, estou correndo, estou fazendo tudo que o senhor possa imaginar, fazendo musculação, uma força intensa, e eu queria fazer. Eu até falei, será que precisa? Pensei, né? Mas tudo bem. Depois desse dia, eu comecei a pedir tomografia para todos os pacientes. Ele já estava com trombose, de 10%. Então, ele não tinha sintomas. Assim, existe um problema que nós estamos enfrentando, que a COVID, ela atinge uma parte cerebral de informação, que é o nosso alarme da falta de ar, da dispneia. Ele bloqueia esse bulbo no cérebro e o organismo não percebe. Ele é chamado, portanto, a COVID de um cavalo de Troia. Você não está percebendo que está com a trombose,
Porque os sinais clássicos da trombose são esses que eu vou falar. Dor no tórax, um dos clássicos, dor no corpo, dor de cabeça, e os principais aqui, cansaço e fraqueza. Se a pessoa está com esses sinais, próximo do 5º, 6º dia, 7º dia, ele está com sintomas de trombose. Eu já tenho feito profilático, tenho feito a mesma conduta que muitos médicos no Brasil e no mundo, onde quando o paciente é do grupo de risco, você já entra com a enoxaparina já precocemente, já no 2º, 3º dia de sintomas. Essa é a conduta mais correta e mais eficaz, porque a tomografia é no 7º dia. Se você vai demorar para fazer, e vai demorar para ter o resultado, às vezes as pessoas querem laudo, vai chegar para o médico só a partir do 10º dia, você perdeu muito tempo. Então, não é muito bom você fazer o tratamento muito tardio. O tratamento da trombose tem que ser lá no começo. A tomografia não se faz no começo. Não faz no 1º, nem no 2º, nem no 3º, nem no 4º dia de sintomas. Tem que ser feito próximo do 6º para o 7º dia de sintomas. Então, assim, só um parênteses aí nessa questão da Covid ser um cavalo de Troia, né? Sim, eu tenho algumas experiências na família, e que é uma das coisas que eu acho importante colocar, porque caso a pessoa tenha, a gente tem sempre aquela parte da negação. Primeiro que você quer esperar o resultado do teste, porque você acha que não é, você acha que é uma gripinha, né? Não, eu tô resfriado, não, eu tô com uma simples dor de garganta, não é. Aí você evita ao máximo, adia com medo de colocar lá o cotonete no nariz e adia e fazer o exame. Aí você perde olfato e paladar quando perde, né? Foi o que aconteceu com a minha mãe. Sim. E aí, enfim, faz lá o teste, daí iniciou o tratamento precoce, só que ela não tinha as características típicas, né, de uma pessoa com uma fase agravada da doença, né? Então, enfim, ela teve lá pneumonia, mas eu sou leiga no assunto, me corrija se eu estiver falando besteira, mas eu sempre escutei desde criança que existe a tal da pneumonia silenciosa, que eu imagino que seja. A pessoa não tem uma tosse muito expectorada, a pessoa não tem febre, né? E a Covid faz isso, né? Então, assim, ela não teve febre, ela não teve tosse, a não ser no primeiro dia, né? Ela não tinha nenhum sintoma que mostrasse que ela estava com pneumonia ou com alguma coisa mais agravada. E aí, assim, lembra que quando fez a consulta, você falou, né, a partir do 7º dia fazer a tomografia, ela não tinha sintoma algum, mas foi lá, fez a tomografia e estava com pneumonia, né? Os meus tios, a mesma coisa. Hoje é trombose, tá? Coisa importante, tá, Daniela? A pneumonia viral hoje é a parte trombótica, tromboembólica, né? Vidro fosco, né? Quando você vê na tomografia vidro fosco, é a pneumonia viral, é a trombose. E aí, assim, um outro, né, uma família inteira dos meus tios, né, que você também tratou, os meus primos, lembro que a minha mãe perguntava, um dos meus primos falava, não, eu tô com sintoma super leve, parece uma gripe, né, e é essa sensação que algumas pessoas têm mesmo. Só que os meus tios os dois estavam recém-operados, os dois foram medicados de uma forma muito superficial, não sou médica, não é um julgamento, mas eu acho que a partir do momento que a gente tem consciência de como pode ser tratado, também é uma decisão, né, que compete a cada um, como você quer ser tratado. Como eu falei, eu não sou médica, eu não posso contestar uma receita médica, mas ainda bem que eu contestei a receita que a minha mãe recebeu inicialmente, né, e a gente contatou você, porque senão eu não sei se minha mãe estaria aqui, né. Então, assim, nem os meus tios. Tanto eu perturbar, sei que às vezes eu sou bem chata, eu fico, não, mas tem que tratar, não, mas tem que ligar, não, mas liga pro médico e assim por diante. E ainda bem, porque os 4 da casa estavam com, né, trombose e sem sintoma algum também, né? Então, assim, até uma coisa que me surgiu, eu sei que se você for numa rede pública e às vezes até numa questão lá de um plano de saúde, num pronto atendimento, não necessariamente você vai receber esse tratamento, né? Até uma pergunta, eu não sei, eu sei que tinha o tratamento precoce na Unifil, já ouviu falar que não tem mais, eu não sei se tem, se é verdade, se é mentira.
Mas eu sei que muitas pessoas não têm condição de fazer esse tratamento, né? Você conhece algum meio, existe já alguma forma de ter acesso a esse tratamento precoce? Sem ser que seja de uma forma particular? Eu acho que nós temos que ter tem que ser pelo gestor, sabe? A Unifil, nós tivemos uma iniciativa através de alguns médicos, né? Que eu participei, eu fui um dos médicos que atendeu, acho que, se não me engano, 5 ou 6 médicos presencial, mas teve uma cobertura de uns 15 médicos atendendo em teleatendimento, que dava continuidade. Então, nós ficamos ali na Unifil, que foi uma coisa histórica para Londrina, que foram mobilizados desde setembro, mais ou menos, até dezembro, um atendimento gratuito com tudo gratuito, inclusive os medicamentos. Nós conseguimos até o Clexane, até o Versa, até o anticoagulante, foi conseguido por verbas de empresários. Ali foram arrecadados talvez uns 20 ou 30 mil reais durante o período ou até um pouco mais, que foram todos doações para os pacientes, tanto da hidroxicloroquina, como das farmácias de manipulação, como as farmácias todas que ajudaram esse projeto durante 3 a 4 meses. Mas teve um tempo, infelizmente, esse projeto, eu fui contra o término dele. Eu queria continuar, eu achava que era importante, mas teve um término em dezembro, agora de 2020. Mas o meio público também é uma maneira de se resolver. Existem maneiras de você estimular através do direito do paciente. O médico tem, talvez, o direito de prescrever o que ele quer, pelo Conselho Federal de Medicina, sim, mas que seja um medicamento que salve, que tenha que você não possa fazer mal para o paciente. Porque se você tem um medicamento baseado em condutas que fazem mal para o paciente, você pode ser considerado negligência, erro médico mesmo, eu considero. Porque se você está vendo que o paciente está evoluindo mal, se você está observando que o paciente está tendo complicações, e você observa que você não está fazendo um tratamento que, para prevenir, e somente a internação ou a intubação é o único tratamento, eu não acho correto os médicos caminharem dessa maneira. Eu acho que nós temos já muita base científica que mostre que o tratamento precoce é importante, né? Me fugi um pouquinho da sua pergunta que você fez, mas... Não, entendi, mas assim, é que eu sou leiga no assunto, então se eu estiver sendo redundante, me fala, tá? Sim. Eu sei que assim como vocês, dentro da medicina, têm liberdade para prescrição dentro daquilo que vocês acreditam, né? Da verdade que vocês carregam, do conhecimento que vocês têm. Vocês podem fazer essa prescrição, até por isso que eu vejo assim, uma disparidade muito grande, né? Eu acredito, sim. Eu não precisei, eu tomei a profilaxia, até o momento não precisei, espero não precisar, mas se precisar, eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou optar pelo tratamento precoce, entendeu? Sim. Eu vejo uma disparidade muito grande, aquilo que eu mencionei, né? Buscaram um pronto atendimento, os meus tios, os meus primos, e eles saíram de um atendimento, sem mencionar nome porque esse não é o objetivo, né, em questão, mas eles voltaram com uma receita de dipirona. O meu tio recém-operado, nem um antibiótico não tinha, e vitamina D, né? Eu repito, eu não sou médica, mas eu sei que vitamina D, como você mencionou, vai funcionar combinado, casado com outros medicamentos, né? Isso. Funcionaria muito bem para aumentar a imunidade, para você ter uma resistência, ou para não pegar, ou para caso contrair a doença, você ter uma resposta mais positiva do que o paciente que está, né, com hipossuficiência. Mas ela não é um tratamento sozinha, né? E o dipirona é um medicamento para febre, até onde eu conheço. Não é um medicamento que trata as consequências desse vírus. Sim. Né? Então, assim, quando um exemplo, contraí lá o vírus e fui num pronto atendimento, seja particular, ou seja, né, da rede privada, ou seja, da rede pública. Existe algo que eu, paciente, eu, Daniele, posso pedir que eu seja tratada de uma outra forma? Que eu saia desse atendimento não com uma receita dessa? Sim, eu acho que você tem o direito de solicitar. Agora, o problema é que o médico, às vezes, ele não acredita, né? Agora, nós temos que falar uma coisa muito interessante.
Essa linha do tratamento tardio, que é somente internado, somente hospitalizado, que a maioria dos médicos estão fazendo nas UPAs e estão fazendo no Brasil, estão levando pacientes a uma UTI. A grande maioria, ou enfermaria, ou UTI. Só para você ter uma ideia, Daniele, quando o paciente entra numa UTI, 60% morre. 60% de mortalidade numa UTI no Brasil. Esse é um artigo do JAMA, recente, que mostrou como é que é a realidade das UTIs no Brasil. Quando o paciente, desses 60%, quando o paciente vai ser entubado, né, uma porcentagem altíssima de mortalidade, chega a 80%, 82% de mortalidade. Desse grupo que vai para a intubação, desses 18 que sobrevivem, 25% morrem nos primeiros 30 dias pós saída de UTI. Por trombose, parada cardíaca, infarto, AVC, infecção. Então, aqueles que sobrevivem, eles ficam com sequelas. E as sequelas, às vezes, são irreversíveis. Esse caminho não está dando certo. Esse caminho que as pessoas estão fazendo não está dando certo. Algumas pessoas que têm pouca doenças, poucas comorbidades, eles evoluem bem. É uma gripe mais comum em algumas pessoas, porque a imunidade é boa. São jovens, eles têm uma alimentação mais adequada, e eles têm uma imunidade melhor. E eles sobrevivem, com 80% em média é assim. Algumas nem têm sintomas. Mas nós temos que tratar todos, né, Daniele? Nós não temos que pensar somente nos 80%. Agora, esses pacientes jovens também estão tendo algumas sequelas. Nós temos observado que esses pacientes têm tido a trombose silenciosa e aos 3 meses, 4, 5 meses estão tendo AVC. Eu tive vários pacientes relatados, não meus casos, mas que relataram de pacientes que passaram com eles. Por exemplo, um nutrólogo que eu conduzi aqui em Londrina, ele relatou: doutor, 2 pacientes meus que eu tenho conduzido, que não foi tratado pelo tratamento precoce, tiveram trombose venosa profunda, na perna e outra no braço. Outras pessoas relatam para a gente sabe disso, né? Só para vocês terem a importância do relato das pessoas. Tiveram parada cardíacas. Então, esse caminho, parada cardíaca depois de 3, 4 meses, ou AVC, ou doenças graves. Outra coisa que acontece são as sequelas da lesão pulmonar. Essas pacientes têm cansaço crônicos durante muito tempo. Pessoas que a gente não sabe se vão ter ainda a condição de ter uma vida normal, uma vida de qualidade, uma vida de trabalho como normal. Eles ficam com cansaço, não conseguem fazer uma atividade física normal, não conseguem ter uma vida normal, não conseguem subir uma escada. São pessoas que são consideradas inválidas porque não fizeram tratamento precoce, os que sobreviveram. Pessoas que tiveram também lesões cerebrais, com lesões, por exemplo, de memória, de confusão mental, de problemas cognitivos por causa da lesão cerebral da COVID, da trombose. Então esse caminho não está dando certo, esse caminho não está correto. Nós temos que lutar sim pela verdade e temos que mostrar, porque o caminho que nós estamos fazendo, do tratamento precoce, dos antivirais e dos anticoagulantes precoces, o índice de sucesso chega a mais de 99%. Claro, tem pacientes que podem evoluir para morte, para intubações, tem, mas é uma porcentagem muito pequena. É irrisória pelo tratamento, e são pessoas que têm muitas comorbidades, e alguns não foram tratamentos precoces, muitos foram tratamentos tardios, tratamentos depois do 5º dia, é o que nós temos, é o que eu tenho observado. Tá. E assim, o senhor mencionou, né, a questão da vitamina D, explicou, e comentou a respeito da obesidade, né, do quanto esses pacientes evoluem. Você poderia explicar pra gente, assim, o porquê? Assim, imagina, uma pessoa obesa, ela é uma pessoa mais inflamada, né? Ela já tem ali uma série de comprometimentos. Mas assim, dentro da do seu conhecimento, você poderia explicar assim, para a gente melhor o porquê a pessoa obesa tem mais risco de agravar se ela for contraída, se ela for contaminada? Sim. Primeiro, é porque o obeso já tem um sistema muscular, sistema imunológico deficiente, não é uma pessoa que tem um equilíbrio, aquilo que nós falamos do início.
Possivelmente Caleb não era obeso. Caleb tinha um corpo bem estruturado, tinha um corpo bem forte, um corpo bem equilibrado. Então, quando a pessoa é obesa, ela já está um pouco em desequilíbrio, tanto hormonal, como também metabolicamente. O sistema da gordura corporal, o que nós sabemos é que a vitamina D em pessoas idosas, quando você dá uma dose para ele, aquela vitamina D vai dentro da sua gordura. Então você perde muita vitamina D corporal. Por isso que pacientes obesos, a gente tem que dar uma dose muito mais alta. Além de 600 mil, por exemplo, pode chegar até 1 milhão. Então, em pacientes obesos, você tem que dar uma dose mais alta para que ele tenha uma dosagem adequada corporal. Então, é por isso que o paciente com obesidade, ele requer cuidados e ele tem uma tendência de ser considerado do grupo de risco, por todos esses motivos. Entendeu? Entendi. Tá, e agora sim, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da questão das complicações pós-Covid. Sei que você falou, né? Tem alguns pacientes que evoluíram, que tiveram, mas são pacientes que não apresentaram necessariamente comprometimentos ali durante a fase, né? A todas essas fases que você descreveu, mas tardiamente tiveram ali algumas complicações. Mas e aqueles pacientes que já agravaram, quais são, assim, as características principais de comprometimento da pessoa com Covid? Eu sei que algumas pessoas perderam lá o olfato e paladar e que o olfato até agora não voltou. Tem um paciente que pegou já faz 8 meses e até agora não voltou, né? Exato. Tá tomando lá, foi no otorrino, enfim, tá tomando o ácido, acho que lipoleico, uma coisa assim, para, né, tentar auxiliar, enfim. Mas, e tem uma série de outras coisas. Sei que tem a questão da cardiopatite, né? Fala, Miocardite. Miocardite, isso mesmo. Que é a infecção, né, do músculo do coração, enfim. Inflamação. Sim. Você poderia falar pra gente um pouquinho a respeito disso? Porque às vezes, eu digo assim, não é causar pânico nas pessoas, né? Meu Deus, se eu pegar, vou ficar com tudo isso. Não, mas é uma questão de orientação mesmo, né? Para você não dormir no ponto, para você, a qualquer sinal, você buscar um atendimento adequado e precoce para que você tenha chance de se recuperar, né? Exatamente, é exatamente o que você falou. Nós não precisa assustar, a gente tem que mostrar a verdade. Nós temos que falar os fatos que são verdadeiros. Então, os fatos que são verdadeiros, realmente, é que a doença é grave em algumas pessoas, que têm comorbidades e que evoluem mal. As principais consequências do não tratamento precoce, de deixar o vírus durante muito tempo no corpo, são os eventos tromboembólicos e os eventos inflamatórios, que são realmente um dos fatores é o perda de olfato. Eu tenho o que chama anosmia. Eu tive no Londrina Futebol Clube, fui dar uma aula para eles sobre tratamento precoce, prevenção, vitamina D, exercício, coenzima Q10, L-carnitina, todos os suplementos que devem ter para paciente que é atleta. E um atleta foi me procurar no final ali e ele disse que ele não acreditava na hidroxicloroquina, não acreditava em nada, mas ele estava com perda de olfato, há mais ou menos uns 10 meses. Tem alguns pacientes também que não foram pacientes meus, que não trataram. Então, perda de olfato é uma complicação. E, realmente, o outro, que é o principal, é o cansaço, Daniela. As pessoas têm muito cansaço. E cansaço pós-Covid, às vezes, mesmo tratando os pacientes, eles ficam cansados durante um período. Mas se você não tratar corretamente, com um tratamento muito mais precoce, deixar o vírus muito tempo no corpo, você realmente tem um cansaço muito mais intenso, as pessoas não têm uma vida mais normal. E outro fator é a questão neurológica. Tem pacientes que têm complicações neurológicas que são decorrentes da Covid e que vão prejudicar ele para a vida dele, que é perda de atenção, o cognitivo, perda da memória, e esses são pacientes que, infelizmente, estão muito frequentes. Eu costumo dizer o seguinte, nós estamos numa situação em que o paciente está caindo num precipício, e que você como psicóloga, tem que alertar. Às vezes você tem que berrar com o paciente, gritar com o paciente, para ele entender, porque ele não está entendendo.
Que na nossa mente, Daniele, o que aconteceu durante os séculos? Nós acreditávamos que a gripe é uma coisa comum e que ela sara. Que ela sara em 3, 4 dias, 5 dias. Mas a Covid não é uma gripe comum. Ela mata e ela causa sequelas. Então nós temos que sim alertar e às vezes até puxar do precipício. Você, por exemplo, fez isso com seus pais, fez isso com seus tios e lutou para que eles entendessem a importância do tratamento precoce, porque algumas pessoas não entendem. Eu fico muito triste também de algumas pessoas não entenderem que nós temos uma doença grave, fatal, e que você tem que ser, às vezes, muito mais firme e muito mais eficaz para ter um resultado bom, para que a pessoa tenha uma qualidade de vida. Nós temos que alertar, sim, a população e as pessoas para que elas tenham um entendimento do tratamento mais precoce possível, na fase bem inicial da doença. Tem que ser no primeiro, segundo, terceiro dia. Se a gente não conseguiu, Daniele, não tem problema. Faz o tratamento precoce, usa os antivirais, faz os anticoagulantes, usa o corticoide no tempo certo, mas nós não podemos deixar que o vírus fique lesando e prejudicando o nosso corpo. Na verdade, o corpo que nos machuca. Porque o processo inflamatório é uma resposta do organismo a um desespero de tentar nos salvar. O organismo entra num pânico que você não imagina. O processo inflamatório é uma resposta do organismo à tentativa de eliminar o vírus. E ele faz um processo tão grave, tão grande, tromboembólico, que a gente tem que dar um anti-inflamatório potente para dizer para ele o seguinte: calma, vamos descansar um pouco, dá um tempo, nós vamos te ajudar, vamos fazer os anticoagulantes aqui, vamos fazer os anti-inflamatórios, para que você tenha um tempo de descanso. E aí sim tem a função nossa da mente, do médico, do psicólogo, da mente, do poder das palavras, de ânimo e de conscientizar da importância de que nós temos que tratar precocemente. E mesmo tratando tardiamente, nós temos que ter cura também. Não é somente precoce. O paciente teve um pouquinho de doença mais grave, está numa fase mais tardia, as sequelas estão aparecendo, nós vamos tratar para que tenha menos complicação. Teve complicação? Vamos ajudar, vamos evitar para que elas tenham uma qualidade de vida. Aí a função do psicólogo, né, a função nossa como médico também. E assim, eu vejo no consultório dos pacientes que pegaram, né, que alguns, assim, essa questão do humor, né, aqueles que já tinham problema com humor, né, transtorno de humor intensificou, e aqueles que eram mais equilibrados deu uma agravada, né. Então, assim, eu estava lendo uma série de artigos que vai falar lá da questão de você precisar depois de probióticos, né, de uma série de coisas, porque ele também faz ali ele desarranja toda a questão da microbiota, né? Você vai poder falar melhor disso do que eu. Mas, assim, então a gente vê também uma necessidade, às vezes, e uma falta de conhecimento do paciente de qual médico ele busca. Se ele vai buscar um nutrólogo, qual especialidade que ele busca, tudo bem. Passei por todas as fases, fiz o tratamento, mas não me sinto bem, né? Óbvio, alguma coisa vai ficar, e para saber se é sequela vai ter que esperar um tempo, que também é muito novo, acho que ninguém sabe, né, afirmar 100%, a não ser as coisas bem tradicionais, né? Ali, uma questão de uma doença cardíaca e de algumas coisas que podem vir a acontecer. Mas que médico que esse paciente deve procurar? Qual especialidade médica para que ele possa fazer ali um check-up, uma reposição de vitaminas, tomar probiótico e tratar assim de uma forma integrativa para que ele tenha melhor qualidade de vida? Eu acho que aquele médico que quer estudar e quer aprender e quer ter um conhecimento mais importante do conhecimento geral do Covid ou de todas as doenças como profilaxia. Nós temos grandes médicos e médicos que trabalham muito bem com a ortomolecular, são médicos nutrólogos, nutricionistas, aí uma ação vai ser multidisciplinar. Nós temos fisioterapeutas de grande importância, que ajudam muito na questão da fisioterapia. Nós vamos precisar aí de pessoas da área da psicologia, nós vamos precisar da área da educação física, porque é para reabilitar o paciente na parte muscular.
E a parte mental, a parte da confiança, e aquilo que eu falei lá no início, né, confiar em Deus, que Deus ele restaura todas as coisas. Então é um conjunto de corpo, alma e espírito. Mas aí sim, como você falou, das lesões cardíacas, o cardiologista, o pneumo, mas precisa sim entender que a doença ela é grave e que nós temos que, aí nessa fase, repor todo o nosso sistema imunológico. Os probióticos são extremamente importantes. Nós sabemos hoje que a flora intestinal, ela participa, sim, de grande importância da nossa vida com relação à imunidade e com outras também funções. Então, o sistema da flora intestinal, nosso intestino, ele é fundamental para que a gente tenha uma qualidade grande de vida mesmo. O gastro, se puder ajudar também. Agora, por exemplo, suplementação, os ortomoleculares. Nós temos que ter aqui, Daniele, a vitamina D com frequência usada diariamente na base, em torno de 10 a 15 mil unidades. Aqui, só para dizer sobre dose, mas eu quero que vocês saibam que não é dose baixa. Tem que ver a deficiência da vitamina e manter a vitamina no nosso corpo próximo de 100. Esse é o ideal. Quando você dosa a nossa vitamina D em pessoas que tomam sol, por exemplo, pessoas que estão os pescadores, né? Se você dosar a vitamina D de um pescador, você vai ver que ele tem próximo de 100. Alguns 130. Eu conheci um colega, engenheiro lá de São Paulo, um judoca de 70 anos, eu fiquei impressionado quando ele me disse que a vitamina D dele era 140. E realmente a dose tóxica é 210. Nossa. Então, ele falou para mim, Alexandre, eu não tenho... Tô com vergonha agora. Eu falo, Alexandre, eu não tenho mais virose há mais de 10 anos. Eu nunca mais peguei gripe. Vitamina D alta, porque o sistema imunológico é muito importante, a vitamina D alta. Não precisa ser 140, mas próximo de 80 já está muito bom. 80, 70, o ideal é próximo de 80 a 100, né? Então, você ter um sistema também de suplementos de vitamina A, de vitamina C, de vitamina D, de vitamina K2, não sei se vocês sabem que a vitamina K2, que é o MK7, ele é o carreador do cálcio para o osso. Quando a vitamina D ela está no corpo uma dose razoável, ela carreia para o osso quando a vitamina K2 está presente. Porque senão a vitamina D ela tira o cálcio dos locais do intestino, por exemplo, das artérias, que é uma lesão muito comum. O problema das artérias é o cálcio, não é a gordura, é o cálcio. Então, quando você tira o cálcio das artérias, você coloca quem faz isso é a vitamina K2, é a MK7. Então, suplementação da vitamina K2 é extremamente importante. E para quem é atleta e quem precisa de suplementação através e também para pessoas que têm problemas cardíacos, por exemplo, a coenzima Q10, a L-carnitina, elas são vasodilatadores, elas estimulam o sistema mitocondrial, a produção de energia. E você tem, Daniela, já treinou e teve aquela dor pós-treino? Sim. Não é? Então, a vitamina, quando você tem uma coenzima Q10 com uma dose boa e a L-carnitina, você não vai ter mais essa dor. Acaba a dor, porque você vasodilata o músculo, a artéria que ela vai mais sangue para o músculo, melhora a questão cardíaca e você estimula aqui uma ação mitocondrial de energia. Então, o organismo, o corpo humano é muito melhor quando você tem a coenzima Q10 e a L-carnitina e outras também em equilíbrio. O complexo B, por exemplo, também é muito importante. Então, suplementação, depois dos 40, 50 anos, é extremamente importante. Legal. Deixa eu ver aqui se o pessoal deu uma travada aqui, tá parado. Deixa eu ver se o pessoal fez alguma pergunta. Gente, quem não fez, gostaria de fazer alguma pergunta aqui para o doutor que a gente não tenha abordado. Vi aqui, ó, não é uma pergunta, mas boa noite, doutor. Esse homem de Deus salvou minha vida há um mês atrás. Sou a prova viva de que o tratamento precoce funciona. Amém, amém. É Deus, né? Isso aí é Deus. A gente é instrumento dele, né?
Daniele, quando a gente perceber que nós não somos nada e que Deus é que controla todas as coisas e que a sabedoria vem dele, nós vamos longe, porque o conhecimento é dele. Todo o conhecimento vem dele. E o conhecimento já não é de hoje, o conhecimento é antigo. O conhecimento para o ser humano foi dado por Deus. Por exemplo, para Israel, só para vocês terem uma ideia, a alimentação adequada já tem mais de 3.000 anos, com orientação de quais alimentos que ele acha. Eu não sou adventista, respeito os adventistas, mas eu sou de dieta variada, como de vez em quando uma coisinha, uma pizza, alguma coisa diferente, sim, tomo refrigerante, evito o máximo possível, né? Não tem como. Mas essa orientação vem de Deus já, tanto para os judeus, os próprios árabes também, os muçulmanos, eles respeitam muito a alimentação que já vem de milênios, né? Então nós temos que entender que a sabedoria é dele, né? Então agradeço aí a paciente que relatou isso. Sim, mas assim, ó, é até interessante, né, isso que você falou. Eu concordo, número, gênero e grau, mas a gente também tem que se atentar para uma determinada situação. A gente ter fé é extremamente essencial, né? A gente ter no que a gente acreditar, e a gente que é cristão acredita na mesma coisa, é importantíssimo. Só que Deus também deixou o discernimento. Claro. Né? E a gente precisa saber fazer o uso dele para entender que nem tudo vai resolver com oração, porque oração é orar e agir, né? E no caso do coronavírus, eu vejo que não é você sentar ali, fazer um jejum, fazer uma campanha de oração, tudo isso vai ajudar a tratar o espírito, mas o corpo, Deus também, né, deu de ciência, deu de sabedoria para que os médicos tratassem, né? Então eu acho que esse o discernimento. Tem coisa que é muito séria para a gente responsabilizar Deus, né? E compete a gente tomar uma decisão a respeito de tratar ou não. Né? Isso, não, então, sim, assim, né? Eu não duvido do poder de Deus, é o que você falou no início, né? A fé cura até câncer. Mas, e as pessoas, assim, eu escuto muito. Eu estou muito inserida nessa questão da igreja, tenho contato com muitas pessoas e eu escuto, né? Assim, a gente sabe que tem em qualquer lugar. Então, não, eu estou protegida, eu estou com Deus. Não, eu estou protegida, eu não vou pegar, entendeu? Não. E aí, se pega, é aquela pessoa que nem vai em busca de um tratamento básico, quanto mais um precoce, né? Eu acho que isso precisa ficar claro, né? Eu não duvido o quanto, né, Deus existe, o quanto ele é poderoso, mas tem coisa que compete a gente fazer, né? Ele dá o discernimento, ele dá o conhecimento para que médicos nos curem, né? Através do medicamento e assim por diante. Eu creio que o que eu quis dizer é que Deus, ele controla todas as coisas. Nós temos o livre-arbítrio de escolha, né, com certeza. Agora, Deus tem um plano para nós, né? Eu creio que Deus planejou muitas coisas. Ele planejou como deve ser a nossa alimentação. Eu creio nisso. E ele mostrou como é que deve ser, por exemplo, a atividade física. Então, o conhecimento acho que é o importante, porque o livre-arbítrio existe, mas existe o conhecimento. Então, o conhecimento vem do que nós acreditamos, mas o que Deus tem mostrado através da história para nós, para a nossa humanidade, é que Ele tem um plano de tanto de salvação, como também em todas as áreas da nossa vida. Na área, por exemplo, algo que Deus quer de nós é relacionamentos. Deus, ele deseja relacionamentos. Ele não fez nós para ficar sozinhos, separados. Ele nos fez para ter relacionamentos. Então, esses relacionamentos são extremamente importantes, tanto na vida conjugal, como na nossa imunidade. Então, esse é um plano de Deus. Então, ele planeja isso. Claro que as pessoas, algumas não escolhem isso, não querem. Deus deu o livre-arbítrio, né? Cada um, mas o conhecimento está aí. E as pessoas têm que ter, nós temos que alertar para que as coisas que têm dado certo e as coisas que não estão dando certo. Cada um tem o seu caminho para seguir também, né, Daniela? Eu vejo assim, eu quero seguir no meu caminho, mas qual o caminho que está dando certo? Né? Qual o caminho que é correto? Eu sou dessa linha de que nós temos que ter um pensamento
de tratamento precoce, que nós temos que ter uma linha de atividade física regular, que nós temos que preparar o nosso corpo para o envelhecimento, que nós temos que preparar a nossa mente para o relacionamento, que nós temos que preparar a nossa estrutura molecular mesmo para o envelhecimento de uma forma mais natural possível e de uma maneira mais saudável possível, através do conhecimento, das nossas escolhas, né? Então eu creio que nós temos que seguir nesse caminho. Eu creio que esse caminho é o correto. Eu acredito, né? Uhum. Sim. E aí, assim, uma coisa que me surgiu, só para, né, a gente ir finalizando, que é importante, como eu mencionei, tive a minha mãe, né, que teve, meus tios, minha sogra, e assim por diante, e todos eles. Ai, mas é muito medicamento. Será que eu tenho que tomar tudo isso? Né? Sim. Então, assim, gente, só lembrando, se foi prescrito pelo médico, tem um sentido, né? E tem que ser tomado naquela ordem, né? Aquela quantidade. Se o médico não acreditasse que aquilo fosse necessário, não teria receitado, né? Claro. Então, assim, é óbvio, ninguém gosta de tomar remédio, mas é uma situação do qual a gente não tem muita escolha, né? E a partir do momento que opta fazer o tratamento precoce, eu tenho que comprar aquilo como verdade para mim, para que ele faça efeito, né? Porque assim como a terapia, não adianta alguém falar, eu vou pagar e você vai. Se você vai, não se entrega, né? O tratamento da Covid ou qualquer doença é a mesma coisa, né? Você precisa acreditar que aquilo vai funcionar para você. E você precisa fazer da forma com que é prescrito. Sim. Né? Então, achei importante falar, porque com certeza não são só essas 3 pessoas que eu convivo, mas os pacientes que reclamavam, né? E Sim, os casos que eu te encaminhei, os pacientes. Sim. Então, todos eles falavam, não, eu não duvido da competência do médico, mas é muito medicamento. Eu falava, toma cada um deles. Né? Porque se optou fazer... Sim, que pela primeira vez, Daniele, nós temos uma doença multissistêmica. Então, por exemplo, quando você tem uma gastrite, você pode só dar um omeprazol ou qualquer outro remédio, um antiácido. Agora, se tem uma pneumonia, você dá um antibiótico e dá no máximo um analgésico. Quando você tem uma infecção urinária, você só dá um antibiótico e um analgésico. Mas nós não estamos com uma doença que é só localizada. Essa doença atinge todo o sistema corporal. Cabeça, pulmão, coração, rim, intestino, todo o nosso sistema imune. Então, nós não podemos usar só um medicamento. Nós temos que proteger o estômago, nós temos que proteger o intestino, nossa flora intestinal, nós temos que tratar o pulmão. O pulmão ele entra em colapso se você só dá um analgésico. Você tem que tratar a trombose, que não é só no pulmão. Então, como é que eu vou tratar uma doença que é tão grave, tão fatal, com medicamentos são, vamos dizer assim, só um ou dois? Tem que dar antiviral, tem que dar anti-inflamatório, tem que dar o anticoagulante, precisa proteger o nosso corpo, tem que dar um remédio para o estômago e para o intestino. Esse é o básico, e água. Então, nós temos que fazer um tratamento completo, porque a doença ela é complexa, ela é sistêmica, ela é uma doença grave, que precisa de um tratamento mais robusto, senão a gente não tem sucesso. Essa é o básico do tratamento que eu tenho observado, né? Sim. Deixa eu só ver aqui se perguntaram alguma coisa que eu não enxerguei. Ah, tá. Beleza. Tá, a André perguntou aqui, né? Algumas coisas você já respondeu, mas eu vou ler inteiro para entender o final, tá? Doutor Alexandre, você pode falar depois qual é o tratamento adequado para cada uma dessas fases da doença e quais os exames devem ser feitos nessa fase para verificar se há ou não complicações, né? Eu sei que aí a questão da tomografia, mas tem vários de sangue, né? Alguns laboratoriais também. Isso, você tem que estar sempre pedindo uma tomografia no início, lá próximo do 6º, 7º dia de tratamento, para ver a questão da trombose, que é o básico para a gente ter a noção do tratamento com anticoagulante, mas pode iniciar precoce. Os exames de sangue básicos é para ver leucócitos, nós precisamos ver como é que está a quantidade de leucócitos, nós precisamos ver como é que está os linfócitos, que são as células específicas contra o vírus. Nós precisamos fazer também um exame, por exemplo, do fibrinogênio,
que é uma proteína, um elemento corporal que aumenta no decorrer de uma lesão das placas do endotélio, do vaso, que aumenta quando você tem uma lesão tromboembólica. Tem que ter o fibrinogênio. Você precisa ter aí também o dedímero, que é um exame também de avaliação da protrombina, da trombina, que avalia a proteína durante uma lesão da fase tromboembólica. O dedímero tem que estar aumentado quando você tem uma trombose, mas às vezes não aumenta muito e você tem trombose, o que significa que ela está estável quando ela está normal. Então, os sintomas clínicos são mais importantes às vezes também, e você tem que ter um complemento, claro, com alguns exames para você ter uma noção do tratamento. Você tem que ter aí os exames de prova inflamatória, que são o PCR principalmente, e o VHS, para saber como é que está a questão inflamatória durante o tratamento. É bom você ver como é que está a função renal, tanto a ureia como a creatinina. Você pode fazer exames, por exemplo, da função hepática, TGO, TGP. Precisa, às vezes, fazer exames das provas inflamatórias que estão numa lesão cardíaca, por exemplo, e também as lesões musculares, CK, CKMB, são série de medicamentos, série de exames que você faz para que você tenha uma noção e um norteador do tratamento. Então, basicamente, nós utilizamos esses exames para nortear a conduta que nós estamos tendo durante o tratamento. Entendi. E geralmente são da fase inflamatória, tá lá pelo 5º, 6º dia, e às vezes a gente repete a cada 5, cada 7 dias, dependendo das situações, e vai fazendo com que, até que eles sejam normalizados. O ideal é que todos os exames voltem ao normal, igual o organismo está curado. Normalmente os exames vão voltando ao normal, e nós temos aí sim um resultado bom do tratamento, quando todos os exames estão normalizando, chegando ao padrão correto e normal. Tem uma aqui que, né, você já respondeu. A vitamina D é recomendada tomar todos os dias? Você já respondeu que sim, e 10 miligramas, né? A dose diária, é isso? A pessoa, 10 mil unidades é o básico, mas pessoas até 80 quilos, você pode, até acima de 50 quilos, a dose recomendada é 10 mil. Até próximo de 80. 10 ml, olha eu aqui, ó, 10 mil. 10 mil unidades. Acima de 50 quilos até 80, 85 é 10 mil, 80, né? Acima de 80 quilos, até próximo de 100, a dose recomendada é próximo de 15 mil. E pessoas que estão muito acima de 100 quilos, às vezes a gente usa até 20 mil. Então depende muito, mas depende também da deficiência da vitamina D do corpo, e você precisa manter durante um período de 3 meses, para que depois você avalie com exames laboratoriais como é que está a sua dosagem sérica da vitamina D. É bom medir, fazer a dosagem sérica da vitamina D, para ver se a gente mantém, se diminui, ou se permanece com a mesma, o aumento da dose diária, né? Mas é basicamente isso. Tá. E aí aqui a Rejane perguntou, além do sol, onde encontramos a vitamina D? O sol é importantíssimo. Ela falou uma coisa importantíssima. Eu falei aí, não falei de 10 minutos? Eu falei, Daniele? Não. Você falou do pescador, do sol, que é importante, mas o tempo não. Então, o tempo a dose a 10 minutos, a 15 minutos de sol do meio-dia, raios ultravioletas B. Aqui é 90% da onde nós vamos ter a nossa vitamina D, 90% a 95%. Algumas pessoas até 100%. 10 minutos a 15 minutos do sol do meio-dia, entre 10 às 14, com extensão corporal da radiação do sol no nosso corpo até 80%, em torno de 80%, o que significa isso? Deitado na horizontal mesmo, tomando sol, Daniel. Ou com sunga, ou com short, ou com biquíni, no momento de meio-dia seria o ideal. Você vai ter uma produção de 10 a 15 mil unidades de vitamina D. 10 a 15 mil. Então é aí que você vai ter a dosagem que é planejada para o nosso organismo. 10 a 15 mil durante o uso do sol como produtor, através do toque na pele, da vitamina D. Nos alimentos, nós temos uma dose muito difícil de atingir 10 mil. Sabe quantos... por exemplo, vou só dar um exemplo, 10 mil unidades, que é a dose diária,
recomendada, você teria que ter uma ingesta de 200 a 250 ovos por dia. Por dia. Para que você tenha a dosagem de 10 mil unidades. Você teria que comer mais ou menos 1,5 kg de sardinha. Ou próximo de 1 kg a 2 kg de salmão, que são os peixes de águas profundas, que tem a vitamina D. Então você não consegue pela dieta. Então Deus já deu de graça. É o sol mesmo. Sol. É o sol. É o sol em suplementação. Às vezes tem que suplementar mesmo para que tenha uma resposta adequada à suplementação e sol. Às vezes as pessoas suplementam e não aumentam a dose da vitamina D sérica porque elas não tomam sol. Então o sol é obrigatório para que tenha aumento da vitamina D corporal. Você pode suplementar com 600 mil, eu vejo pacientes que não aumentam, mesmo tomando 600 mil, todo dia 10 mil, se não tomam sol. Algumas pessoas são resistentes à vitamina D. Os obesos são mais difíceis também. Então tem que tomar sol. Sol é fundamental para que tenha um aumento da vitamina D. E assim, quando a gente toma, a gente precisa metabolizar essa vitamina, né? A gente não está tomando ela, né? A gente só metaboliza diretamente quando é pelos raios ultravioletas, né? D, então, raios ultravioletas D. Tá, e D. Aí, e o que faz metabolizar melhor a questão da vitamina D quando a gente ingere? O que faz? Eu não entendi. Quando você toma vitamina D? Porque assim, a gente ingere a vitamina D, né? A gente faz a suplementação. Você está ingerindo, ela precisa ser metabolizada, não precisa? Ou não? Sim. Ela vai ser metabolizada. O nosso corpo, ele vai quando você toma a vitamina D3, ela já vem metabolizada, mais ou menos próximo do que nós precisamos. Tá. Mas você tem que acionar o sol para que vou explicar de uma forma tão leiga, mas quando o sol entra em contato com a pele, aqui ela não está completamente mudada. A vitamina D está aqui na pele. E ela tem que ser transformada na vitamina D3, na vitamina que nós vamos usar. Então ela tem que ter uma dose adequada. A vitamina D3 que a gente recomenda no uso da suplementação, ela já está metabolizada. Então ela já vem produzida. Agora, aqui pela produção da pele, ela vai ser transformada no contato com o sol. Essa é a diferença. Mas mesmo assim, a produção e a manutenção da vitamina D tem que ser pelo sol, porque você tem que manter uma dose corporal natural, que a dose é adequada, do que o organismo foi planejado. Porque se você toma uma vitamina D3 e não mantém ela pelo sol, você com o tempo vai perdendo. Então precisa ter a manutenção do sistema do raio solar mesmo, dos raios ultravioletas B. Entendi. Daí tem várias pessoas aqui dizendo que tratou meu marido, minha sogra, minha cunhada, né? Me salvou do Covid, tive trombose. Minha esposa está falando aqui, olha, o que é isso, Renato? Você não toma vitamina D sempre com óleo de coco? Ah, tá. Minha esposa aqui está querendo avisar aqui. Aí, nos bastidores. Quero saber dessas dicas aí. Minha esposa ela fala que eu gosto. Minha esposa fala que eu gosto de usar muito óleo de coco também. Óleo de coco é natural, eu adoro também. Eu tomo muito ômega 3, sabe? Ah, sim, exatamente. Minha esposa está pedindo para não esquecer de falar que a vitamina D realmente, como ela é lipossolúvel, ela precisa ser absorvida no meio lipossolúvel. Então tem que estar sempre associado com o meio gorduroso. Então, entendi. Quando você vai ingerir a vitamina D, em cápsula tem que ser colocado que é meio oleoso. Mas se você não for assim, você toma um óleo de coco, pode, por exemplo, tomar um óleo de oliva, né? Entendi. E sempre depois das refeições, isso é importante na suplementação. Tá. E eu gosto muito do ômega 3 também, né? Isso que ela quis dizer também. Mel, importante, própolis, tudo que é natural, né? Tudo que é dentro do que o homem, ou Deus produziu, que é natural. Eu gosto muito de própolis também. Quando eu tenho um pouquinho de secreção, um pouquinho de aumento aqui da secreção, eu uso bastante própolis, mel. Eu gosto muito do favo de mel. Então, tudo que a gente puder se alimentar do natural é importante, porque a gente sabe que nosso corpo precisa de elementos
para a gente ficar muito melhor, né? Igual a Caleb, né? Com certeza ele fazia tudo isso. Cadê? Aí tem o alemão aqui que falou que foi tratado, que começou no 10º dia, né? Que ele estava já numa fase agravada, mas que deu tudo certo. Que bom. Um Aí abraço. mandaram aqui, parabéns, doutor, pela conduta. Londrina agradece os cuidados. Amém, amém. Gente, ó, para quem não entrou no início aqui, ó, do nome do doutor estão perguntando, é Alexandre Barros, né? Isso. Vamos lá. Cadê? Ó, uma pergunta interessante aqui. Doutor, o que fazer quando o paciente já se curou da COVID e não fez esse tratamento precoce com anticoagulante? Como evitar a trombose silenciosa que o paciente possa vir a ter? Tem que tomar anticoagulante e tem que fazer uma avaliação até com um cirurgião vascular, ver o risco de trombose que tem e vai ver os riscos que você pode fazer para que permaneça uma ação anticoagulante durante um período. Eu acredito que esse estudo de pós-Covid está sendo realizado agora, posteriormente. Nós não temos ainda estudos comprovados de todos os tratamentos, mas eu, como médico e pensando no pós-Covid, nós temos que buscar sim tromboses silenciosas. A enoxaparina ela é fundamental no início, mas também no momento que você tem algumas características que podem levar, por exemplo, um AVC. Então, nós temos medicamentos via orais que fazem uma ação anticoagulante, como o AS, por exemplo, como outros medicamentos que têm uma ação anticoagulante que protege o nosso organismo contra um efeito de coágulo mesmo, de coagulação, de uma trombose. Então, eu acredito que aqui o médico seu vai te orientar melhor para os riscos que você vai ter, e eu creio sim a importância da anticoagulação, mesmo tardia. Você precisa ter uma avaliação específica de como é que está as suas questões de trombose, tem que ser um vascular, talvez, para que possa estar te orientando nessas questões. Perguntaram se o senhor já pegou Covid. Ah, sim, já peguei. Eu tive 3 situações que como eu atendi numa cidade aqui do interior do Paraná, presencial, e eu, muito corajoso, né, como sou uma pessoa que tem muita fé, eu atendi 1.200 pacientes com uma máscara simples, eu estava super bem, assim, eu tive 2 situações de uma coriza, um desconforto, e eu tomei tratamento precoce, né, 2 vezes no ano passado. Uma vez foi em São Paulo, que eu estava trabalhando, tive uma diarreia. Falei, não, vou tomar dor de cabeça. E eu tomei os antivirais tradicionais, que vocês já sabem, e só. Depois, numa segunda vez, eu tive agora, próximo de setembro, outubro, eu tive uma outra hipótese diagnóstica também, eu não bobeei, nem fiz exame. Eu já tratei direto, entrei com tratamento precoce, hidróxido, ivermectina e tudo mais. Então, eu tratei toda a família. Importante é isso também, tratar todos os contratantes, não é só você. Tem que ser você, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, todos. Até crianças de colo têm que ser tratadas profilaticamente. E aí eu tive depois uma terceira hipótese que... Aí eu fiz o teste do PCR, sabe, e dei negativo. Mas a minha sogra testou positivo. E a gente tem hoje um screen que diz que se você tem está do lado de alguém, com COVID positivo, que chama PCR positivo, e você está com um sintoma, já é COVID. Então eu segui exatamente esse protocolo. Minha sogra teve COVID, testou PCR positivo, aí eu tratei, porque eu tive 3 sintomas. Então eu tratei até com anticoagulante. Tomei anticoagulante durante 7 dias. No meu caso era porque estava com muito poucos sintomas. Foi mais profilático. Então eu tratei sim, e estou super bem, graças a Deus, e consigo fazer todas as minhas vida normal,
Mas eu sigo aquela linha que eu falei já, faço atividade física regular, pelo menos 3 a 4 vezes por dia, intensa mesmo. Eu sou um atleta de judô, né? Competidor, inclusive, se a prova, se não tiver essas dificuldades, eu quero ir para um campeonato que vai ter agora na Polônia. Vamos ver. Vai ter o Campeonato Mundial de Veteranos, e eu estou treinando. Vamos ver se vai ter mesmo esse Campeonato Mundial, mas o meu personal é extraordinário. O Jean, eu indico ele não tem nem horário mais, coitadinho, ele está trabalhando. Se eu indicar ele, eu perco um pouquinho, então não sei se eu vou indicar, não. Viu, Jean? Não, mas deixa eu ver se eu entendi. 3 a 4 vezes por dia ou por semana? Semana. Tá. Eu falei, uau, eu tô com vergonha aqui, né? Não, por semana. Então, é muito importante a atividade física, porque restaura a gente, né? A gente consegue fazer as atividades do dia a dia com muito mais vigor. Então, eu fico muito mais feliz com atividade física regular. Então, eu tive Covid, sim, tratei, como eu falei, até tratei com anticoagulante, tratei com tudo que os meus pacientes, para quem eu indico, eu usei. Eu usei para mim também. Doutor, vou finalizando aqui, porque eu sei que o senhor deve estar cansado, né? Essa rotina, enfim, uma série de compromissos. Mas uma pergunta que não quer calar e tem aqui. O paciente que pegou Covid, quanto tempo ele está imune? Aproximadamente quanto tempo? Porque a pergunta o paciente que pegou, pega novamente? A gente já sabe que pega novamente. Então, né? Quanto tempo aproximadamente ele está imune? Olha, a ciência está mostrando a cada dia que a imunidade é duradoura. O que se descobriu, por exemplo, dos pacientes que estavam com SARS-CoV-1, é que eles não pegaram SARS-CoV-2. Eles tinham uma imunidade já decorrente do primeiro SARS-CoV e tiveram imunidade cruzada com o 2. Então, com esse trabalho e descobriu que realmente a imunidade ela não é assim só 3 meses. O nosso corpo ele é extraordinário. Ele tem uma imunidade fenomenal. Todo passo que o vírus passou, o nosso organismo, através dos neutrófilos, dos macrófagos, dos linfócitos, de todo o sistema imunológico, ele encontrou e memorizou. E a memória dele não acaba com 2 meses. A memória do nosso corpo é durante muito tempo. Então, só se a pessoa tiver uma imunidade baixa, tiver muito sedentário, tiver outras situações, que você tem realmente uma infecção, uma reinfecção. E a reinfecção é muito rara, não é tão comum. Eu estimo, estou falando assim, não estou falando disso como cientista, mas eu tenho uma percepção próximo de 3% de reinfecção, que é o que tem acontecido, mas não é em todos os pacientes. É naqueles que têm uma imunidade mais baixa, tá, Daniela? É isso que eu tenho observado. E quanto tempo após ter contraído o Covid, se contaminado, que pode tomar vacina? A vacina ela não pode ser usada no período que você está com a Covid, ou que você tem um ambiente familiar com Covid, porque você tem que ser depois de 6 meses. A recomendação é 6 meses. Por quê? A recomendação no Brasil, pelo Ministério da Saúde, é 3 meses, mas a recomendação mundial é 6 meses, porque o nosso organismo, quando você está com a Covid, ele já está no combate. Se você toma uma vacina, ou se você tem um contato, isso é uma coisa importante também, tem contato com alguém que está com Covid, não tome a vacina, porque isso é uma contraindicação, inclusive. Principalmente aqueles que têm a doença ativa não podem tomar. Mas que você tenha os contactantes, deve evitar. Eu tive vários pacientes aqui, eu lembro de 4, que tiveram contactantes positivos, a carga viral estava alta na família, e eles tiveram uma trombose pulmonar, Daniel, logo em seguida. Foi imediato. Tomou a vacina, 3, 4 dias já estava com trombose pulmonar. Aí a gente teve que dar anticoagulante para todos. Entendi. E eles não estavam com Covid. Você entendeu? É uma coisa muito grave. Então, a vacina tem que ter o momento certo para você utilizar. E tem que ter uma recomendação e evitar a carga viral muito alta no momento que você está tomando a vacina. Entendi. Doutor, eu te agradeço muitíssimo pela doação de estar aqui com a gente há literalmente quase 2 horas.
né? Opa, foi tudo isso? Quase 2 horas, né? Meu Deus. E assim, eu tenho certeza que foi muito riquíssimo esse conhecimento, né, para todos nós. O pessoal pediu, deixa salvo, com certeza vai ficar. Eu vou também baixar e vou colocar lá no meu pessoal para a gente replicar esse conhecimento, né? Porque é de extrema importância, como eu mencionei no início, a gente está aí numa situação que já perdura aí há mais de um ano, mas a gente continua ainda, né, muito engatinhando nessa situação aí, né, do Covid, e ainda bem que tem pessoas como você que tem esse desprendimento, essa doação, para, né, buscar conhecimento e novas formas de tratamento para que a gente possa ter chance de recuperação. Né? Então, muito obrigada, que Deus continue abençoando sua vida, sua carreira, né, o seu dom. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Daniele, obrigado a todos. Estejam sabendo que nós estamos sempre postos a ajudar, né? E tem muitos médicos, sim, que têm o mesmo conhecimento que o nosso e que nós precisamos saber de que nós somos, para finalizar, né, Daniele, corpo, alma e espírito, e que precisamos, sim, ter um entendimento de tudo isso, para que a gente tenha sucesso nessa empreitada que não é difícil, que não para alguns é difícil, mas para outros não. Então, temos que ter esse entendimento, sim, de tratamento mais completo, mais complexo e mais eficaz na Covid. Tá bom? Um grande abraço a todos também. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Ó, pega esse aviãozinho aí, ó, e envia para quem você conhece, compartilha esse conhecimento. E muito obrigada por aguardarem, por me ver aqui 3 vezes falando, né? E por estar com a gente aí até esse momento, tá bom? Muito obrigada mesmo. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigada, doutor. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.